Olá, alunos, sou a professora Nilce e vamos aqui continuar com mais uma videoaula de matemática. Estamos trabalhando com os prismas. Na aula passada, nós falamos dos elementos do prisma, né? E hoje a gente vai começar logo com um exemplo, né? Um exemplo ele é um pouco mais simples, né? Ele não tem um contexto muito amplo. Nós temos aqui o seguinte, ó. A altura de um prisma triangular regular é igual a 8 centímetros. Calcule a área total e o volume desse prisma, sabendo-se que a aresta da base mede 4 centímetros. Então, vamos analisar aqui a nossa questão para a gente poder retirar os dados que tem na nossa questão. Primeiro, a gente tem que observar o nome do prisma. Vamos identificar como é que está esse nosso prisma. E diz o seguinte, ó, a altura de um prisma triangular regular é igual a 8 centímetros. Então, vamos nessa parte aqui, a gente vai ter o seguinte, vamos pegar aqui o nosso banco de informações ou de dados, né? Vamos botar de dados aqui, que nós vamos retirar da nossa questão. Então, ele diz o seguinte, que a altura de um prisma triangular, então vamos analisar aqui, o que é um prisma triangular? Vamos botar esse aqui, vamos dar um exemplo desse aqui, tá? Ó, prisma triangular regular. Vamos nos conscientizar nessa nomenclatura. Precisamos identificar como é o nosso prisma. A base do prisma é triangular, por isso que ele diz prisma triangular. Nós temos um triângulo na nossa base, certo? Um triângulo. Quando ele fala regular, significa dizer que o nosso polígono é um polígono regular, ou seja, todas as arestas da base têm a mesma medida. Então, eu tenho aqui na base um polígono que é um triângulo regular, ou seja, nós temos aqui um triângulo que os lados têm a mesma medida. É um triângulo equilátero, certo? Então, a altura de um prisma triangular, então a gente vai colocar assim, ó. Como aqui tem as duas bases, então nesse caso aqui o nosso prisma, ele não é oblíquo, é um reto, né? Oblíquo é que se ele tivesse inclinado, nós temos aqui um prisma reto, né? Reto. Então a altura se confunde com o tamanho da aresta, né? A aresta lateral no caso, tá? Então nesse caso ele diz que a altura mede 8 centímetros. Então vamos colocar aqui a altura do nosso prisma, 8 centímetros. Nosso prisma é um prisma triangular. Ele dá aqui mais uma informação. Ele diz assim, ó, calcule a área total. Ele quer saber qual é a área total, o volume desse prisma, sabendo que a aresta da base mede 4 centímetros. Então, ele diz que a aresta, vamos colocar aqui assim, ó, dessa forma, a aresta da base. Ou então, você pode pegar também e colocar como um L, né? O L da base. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ele diz que a aresta da base mede 4 centímetros. Então, vamos identificar aqui, ó. É como se nós tivéssemos aqui, ó. A base mede 4 centímetros e a altura mede 8 centímetros. Para a gente poder calcular a área da base, quanto mede a área da base, né? Para a gente poder calcular a área total, a área, se a gente for observar neste caso aqui, ó, a área da base, então eu tenho a área da base, né? A área da base, como ele é um triângulo regular, um triângulo equilátero, então a área do triângulo equilátero é dado pelo lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Essa vai ser a área do triângulo equilátero. Por isso que para a gente saber sobre o volume, sobre a superfície de um sólido geométrico, a gente precisa saber da geometria plana. Então, a área do triângulo, nesse caso aqui é um triângulo equilátero, porque ele diz que é regular. Triângulo equilátero. Ou seja, os lados são iguais. Então, a gente vai ter aqui, ó, lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4.
esse é o cálculo da área do triângulo equilátero. No nosso caso aqui, eu tenho duas bases, né? Duas bases. Então, eu preciso saber a área de uma das bases. Então, como ele diz que uma aresta, a aresta da base mede 4 centímetros, então a gente vai substituir aqui, ó, 4 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Aqui a gente pode simplificar um dos 4, né? Então, nós vamos ter que a área da base do nosso prisma mede 4 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Nós estamos trabalhando com a superfície, com área. E quando a gente trabalha com área, a gente trabalha em 2 dimensões somente, não em 3 dimensões. Por isso, nós temos centímetros ao quadrado, certo? Então, nesse caso aqui, ó, por que a gente utilizou essa fórmula? Nós utilizamos a área do triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Então, já temos aqui a área de uma base. Para a gente poder calcular a área total, eu preciso calcular a área da base, no caso aqui as duas bases, e a área da lateral, das faces laterais, para a gente poder calcular toda a superfície. Então, vamos calcular a área lateral. Na área lateral, nós vamos observar que a nossa figura, a nossa face, né? Vamos botar aqui, ó, área da face. Ó, nós vamos ter aqui, ó, um quadrilátero que é um retângulo, né? Um retângulo. Então, nós vamos ter a área da base do retângulo. Gente, vamos desenhar aqui, ó, a base tem 4 centímetros, né? E a altura, ele diz que a altura tem 8 centímetros, que equivale, lembra que a gente falou que a altura é igual a aresta? Então, nós vamos ter essa seguinte situação, ó, 32 centímetros quadrados, a área de uma face. Só que aqui nós temos 3 faces, certo? Então, vamos calcular aqui, ó, área lateral. Área lateral, como tem 3 faces, a gente tem 3 vezes a área da face. 3 vezes 32. Ou seja, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Então, nós temos aqui, ó, 96 centímetros quadrados. Face, área lateral. Área lateral, área da face, certo? Então, nesse caso aqui, ó, uma face, tenho 3 faces, fazendo a soma das 3, ou multiplicando por 3, eu tenho 96 centímetros quadrados, que me dá a área lateral. Como eu já tenho a área da base, nós vamos ter que multiplicar isso aqui por 2, porque eu tenho a base superior e a base inferior, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a área total. Vamos colocar aqui a área total, nada mais é do que 96 centímetros quadrados, mais 2 vezes a área da base, né? A área da base, que é isso aqui. Então, nós vamos ter aqui no total, ó, eu posso colocar em evidência, né? Ou deixar assim mesmo, não tem problema. A área total vai ser... Você pode pegar e fazer aqui a multiplicação, ó, 96 centímetros quadrados, mais 8 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados, deixar assim, ou você pode colocar em evidência o 8, colocar dessa forma aqui. Se você colocar em evidência o 8, 96 dividido por 8, nós vamos ter 12, e aqui nós vamos ter raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Então, essa seria a área, né? Aqui nós temos aqui, essa seria a área total, né? Lembra, calculando a área da base, nós temos 2 vezes a área da base, que eu tenho a base superior e a base inferior. Calculando a área de uma das faces, eu tenho 3 faces laterais, então eu tenho que multiplicar por 3, neste caso aqui. Então, depende muito do tipo da base do teu prisma, para você calcular, né? E o volume, para a gente poder calcular o volume do prisma, é apenas calcular
a área da base, deixa eu colocar aqui como eu estou calculando, a área da base vezes a altura, a área da base vezes a altura. Aí eu calculo o volume. Lembra como a gente falou? O volume é como se o nosso sólido estivesse cheio, todos os pontos, tanto a superfície quanto a parte interna, tudo cheio. Então, para a gente calcular o volume, basta a gente calcular isso aqui, ó. Então, o volume desse prisma, quanto foi que deu a nossa base? A base deu 4 raiz quadrada de 3. E vou colocar aqui, ó, centímetros quadrados. E a altura, quanto foi que deu a altura? Ele deu a altura, né, que é 8 centímetros. Então, nós vamos ter, ó, você vai multiplicar apenas o 4 vezes 8. Então, nós vamos ter 32 raiz quadrada de 3. A gente não vai tirar a raiz quadrada, então deixa aqui. E aqui, ó, como é que termina o volume? A unidade é centímetros cúbicos, certo? Centímetros cúbicos, porque nós estamos tratando na terceira dimensão. Quando trabalhamos com área de superfície, são 2 dimensões. Quando a gente começa a trabalhar com volume, então são 3 dimensões. Então, tá aqui o nosso cálculo, certo? Lembre-se, para a gente poder trabalhar toda essa questão, eu preciso conhecer bem as áreas de figura plana, certo? Gente, vamos ficar por aqui e até o próximo exemplo. Tchau, tchau.